Meu tio foi um ótimo advogado aqui no Espírito Santo, ligado a Silva Melo. E eu sempre estava com ele. Eu sempre estava com ele. Então, em vez de eu estar sempre com ele, eu estava sempre também nos cartórios, eu tinha amizade. Aí isso aqui foi envolvendo, né? Aí eu acabei me envolvendo pelo direito. Não tinha outra faculdade aqui também, né? Eu acabei estudando direito e acaba se alinhando pela coisa, né? Alguns professores também me ajudam a gente, né? Então, me formei em direito, fiquei, depois resolvi seguir a área. Fazer o curso, essas coisas todas. E eu tinha também uma mentalidade meio aventureira, né? E eu saí por aí, eu era solteiro, ninguém sabia onde eu estava às vezes, né? Isso aí. Hoje eu voltaria a fazer, né? Eu sempre digo aqui em casa que foi muito difícil no começo. O pessoal hoje reclama que não tem telefone, que não tem. Naquela época não tinha nem telegrama para te mandar. Às vezes, com pressa, eu ia sair de Município, para ir a Castelo e voltar para saber notícia. Na faculdade, tinha alguns professores que animavam a gente, para estudar. Tinha como o doutor Cusciusco Barbosa Leão, que era muito inteligente. Tinha deixa eu ver uns outros. Zé Tossetti. O pai de uma menina aí que dá aula de medicina legal, ele era muito bom também. O doutor Eurípides Queiroz do Vale também era muito bom, porque ele gostava de contar história, ele não deixava a aula tão em si, pensouça, compreendeu? Então não foi difícil, porque eram 5 anos, e a faculdade era ali onde em frente o Palácio do Governo. Hoje tem um colégio ali. Ali era a faculdade, em cima onde foi a casa Três Irmãos, lá embaixo, né? João Monteiro. Ali era a faculdade. Aí eu fiz a faculdade com facilidade, né? Tinha uma turma boa, colega como Faisal, do Eduardo Durão Cunha, Setembrino Perissar, nós fomos todos juntos nessa época. Então a gente formava um grupo bom, Davi Zanotti, tinha uns 5 ou 6 oficiais da Polícia Militar também, que iam para lá, quer dizer que foi muito bom por causa da equipe que tinha, compreendeu? Eu tinha uma colega, chamava-se Edna Raquel Bastos Simões, e ela era a única taquígrafa que tinha, e ela taquigrafava tudo e depois dava para nós. E nós tínhamos mais 5 colegas, dessa uma está no Maranhão, uma está no Maranhão, outra está em Belo Horizonte, é filho de um ex-desembargador, e outra morreu também, não se morreu, né? Morreu. Eram uns 5, Edna morreu nova, esse pessoal todo, nós só tem. E outra está viva. Maria Helena casou depois, mas já norte, né? Maria Helena. O resto, eram 5, as mulheres que tinham lá. Todas elas frequentavam, só tinha uma, chamava-se Maria Eduardo Rios de Souza, que era de Cachoeira de Itapemirim, e o pessoal de fora só vinha no final de semana, mal nas provas. Porque na época a faculdade facilitava muito. Tinha 50 vagas, tinha 34, 40 alunos, passava todo mundo, até o porteiro. Isso é brincadeira. Então foi uma fase muito boa, não tive dificuldade nenhuma. Eu estudava bem, né, na medida do possível, compreendeu? Tinha livros bons ali, tudo. O pessoal era muito animado. A minha colega copiava as coisas todas. Então não tive dificuldade na faculdade, não. Logo que eu me formei, eu fiquei um pouco lá atendendo, advogando lá para um clube americano. Aqui era um clube de futebol. E tinha um outro negócio lá que eu fiquei lá piruando lá, porque eu fiquei pouco tempo. Logo depois veio a oportunidade de entrar no Ministério Público, eu entrei logo. Saí do banco e aí fui nomeado interino. Mas eu fui o último, eram 4. Primeiro foi Eduardo Durão Cunha, aí Frasson, eu e Roberto Dalla. Desses 2 já morreram. Isso é como alguém nomeado vocês aí, comissionado. Tinha um tio, o companheiro Martins, ele tinha muita influência, era um grande exportador de café, era tio-avô meu. E ele gostava muito de mim, que eu estava sempre conversando nas festas. Aí ele era muito amigo do Rubem Rangel, que chegou a ser governador do estado, e ele também amigo do Francisco da Serra Guiar, chamado Chiquinho.
Então, nessa convivência que tem, ele está conversando, onde meu funcionário quer arranjar um lugar para o meu filho, para o meu sobrinho melhor. Tudo. Tem uns lugares aí. Não, tem sim. Então eu vou ver. Aí ele se interessou, eu nem sabia. Aí ele se interessou, e nisso que ele se interessou, aí veio tinha 4 vagas, eu fui o terceiro, né? Aí me nomearam como promotor interino. A primeira comarca foi Domingos Martins. Fiquei de julho de 1956 até novembro de 56. É uma comarca cheia de influência muito germânica, o negócio todo, mas o juiz lá era um cara muito bom, o doutor Epaminondas Pimentel, que ele foi promotor, e ele ficava com a família lá, eu era solteiro, eu ficava no Hotel Imperador, e ficava com ele. Trabalhava de tarde, de manhã, a comarca era calma, silenciosa. Os crimes que eram violentos às vezes, né? E a segunda, voltava a sexta de ônibus, né? A estrada era de chão, mas não era difícil não. Chovia muito também, viu? Mas o povo muito tranquilo, não foi muito difícil não. Um caso que eu atuei lá, Alberto Daniel foi promotor lá e ele jantou lá com o pessoal lá e o sujeito foi absolvido. O acusado chamado Romano Beltrame. Aí ele então deixou lá, disse que ele não ia absolver, recorreu na última data. Aí eu fui lá aí o tribunal reformou a sentença, o cara no quarto julgamento eu fui. Eu fui no quarto julgamento, aí ele foi condenado a 12 anos, né? Romano Beltrame. Ontem eu funcionei num processo Edmundo, não sei de que, o camarada bêbado, em cima de um cavalo, deu 2 tiros num e no outro, matou 2 pessoas na cabeça. Não sei como é que mais conseguiu o negócio dele. Agora, fatos assim, por causa desse negócio do Romano Beltrame, aí um cidadão que era deputado lá falou assim, aquela promotora até as caçadas, né, recusou 3 choradas minhas, porque ele tinha influência política. Aí, como naquela época eu era substituto, eles mandavam a gente para qualquer lugar. Em razão disso, o camarada foi condenado e fui parar em Mucurici. Porque hoje não, hoje quando ele é substituto, mas naquela época havia muita interferência, né? Muito interferência na questão. Inclusive, vou dizer uma coisa, não sei se os outros colegas falaram, o procurador-geral, nosso chefe, era Procuradoria-Geral do Estado, não é como hoje. Aí depois desmembraram. A Procuradoria-Geral do Estado ficou só para defender os interesses do Estado, né? E a Procuradoria-Geral de Justiça só com relação à justiça, né? Aí, quando eu fui para lá, parece que era Antônio Pereira Pinto, que era o procurador, Pires Lage era o genro dele, era o subprocurador, os negócios todos, e o resto, depois, aí veio logo a transformação, aí começou a fazer a nomeação só de membros do Ministério Público. Eles não eram do Ministério Público, eles eram politicamente nomeados para lá e para cá. Era assim que funcionava naquela época. Depois é que veio justamente a nova estrutura nesse sentido, então passou a se escolher dentro do Ministério Público um procurador, um promotor, para ser justamente Procurador-Geral da Justiça. Passou a ser assim. A gente pegava um ônibus aqui, chegava em Linhares, atravessava, eu acho que uma vez nós atravessamos de balsa, mas nas outras vezes já estava concluída a ponte. Almoçava lá, e chegava lá, quando chegava bem, 7 horas lá em São Mateus. Dormia em São Mateus, tal de Hotel Peçanha, e no outro dia, 7 horas da manhã, saía no ônibus para Nanuque, em Minas Gerais. Aí já saía do Espírito Santo, passava por tal de Santana, entrava em Minas, entrava na Bahia, aí chegava em Nanuque, em Minas Gerais. Lá para as 2 ou 3 horas. Se desse tempo, ele pegava um ônibus e vinha para Mucurici. Senão ele tinha que dormir lá. Uma das vezes, também 2 vezes que eu fui, nós tivemos sorte. Havia uma companhia brasileira, chamava-se MAB, Aviação Aérea Brasileira. E ela então fazia um trecho do Rio, uma cidade de Campos, Itapiruna, Caxias do Itapemirim, Vitória, São Mateus e Nanuque. Esse avião eu usei 2 vezes, mas depois ele saiu de circulação e chovia muito também, a coisa era de barro, né? A pista, né? É de barro. Aí depois ficava, se desse tempo bem, esse negócio chovia demais.
muito mesmo, muito mesmo. Fiquei lá de março, 1º de março até 30 de abril, mais ou menos assim, 30 de março, lá em Mucurici, naquela região. Chovia muito, muito mesmo. Ao ponto de você ir e depois ter dificuldade de voltar. Era solteiro naquela época também. Né? Mas dali foi uma comarca tranquila, porque não tinha quase nada, né? Foi só você quer fato pitoresco, eu vou contar uma coisa. Naquela época matavam-se as pessoas, se enterravam de qualquer jeito, que não tinha cartório próprio. E a turma tinha medo de dizer. E o doutor, apareceu lá um advogado baiano, o doutor Verdeval Ferreira, e ele começou a fazer inventário de tudo que tinha lá. Então, para fazer inventário, tinha que provar que a pessoa tinha morrido. Aí tinha que fazer uma justificação. De que a pessoa morreu. Para depois mandar registrar o óbito. Do óbito ele tirar justamente o documento e começar a fazer o inventário. E o juiz perguntava, o Ministério Público tinha que estar presente. Ele dava a palavra para a gente, se queria perguntar qualquer coisa. Ele perguntava se você conheceu o fulano tal, quanto tempo, isso. E você foi ao enterro dele? Foi. Eu fazia sempre assim, né? Você lembra se ele estava muito furado? Porque eu não lembro, não, quando eu cheguei estava tudo assim. Porque, mas você sabe se ele morreu de quê? Eu cheguei lá, né, ele já estava morto, não, fiquei abalado. Não, então, a verdade eles não diziam, não, que tinham medo da família. Então, eu fazia umas perguntas e eles não diziam se ele foi morto, que tinha medo de dizer quem foi que matou, para o juiz ir atrás do criminoso, que ninguém deles sabia. Essa acontecia muito lá em Mucurici, você trabalhou muito com esses problemas. O resto não tinha praticamente nada, era comum as coisas que tinham lá, fazer registro de crianças também, nasciam num lugar, fazer outro lá. Não tinha hospital, não tinha nada, né? Era uma pensão, era um sacrifício enorme naquela época lá. O Mucurici não tinha luz, era um motor que tinha a energia a motor. E o motor quebrou, ficaram sem luz. Mas montanha tinha. Tudo que tinha que fazer é através da montanha. E toda a comunicação, outra coisa que era feita entre a comarca e o Estado, era feita através de radiocomunicação. E o rádio só podia funcionar se tivesse energia. Não tinha, nós estávamos completamente isolados. Aí tinha que descer para Conceição da Barra, ou então para outro lugar, para depois comunicar para a Vitória o que está acontecendo. Às vezes a gente fica 20, 10 dias sem ninguém saber. Né? Porque lá fica tudo, não tinha telegrama, não tinha telefone, é rádio. Porque Mucurici e Coporanga foram justamente instaladas, segundo eles, para poder garantir a divisa com Minas Gerais. Aí, Mantenópolis já estava, como se diz, instalado, também trabalhar. Aí ficamos lá em Mucurici. Eles me designaram para funcionar aqui em Vila Velha, fiquei 15 dias. Aí o promotor de Mimoso não se dava bem com o juiz que estava lá, né? Então eu fui lá fazer um júri, né? Fiquei 30 dias lá em Mimoso. Em Mantenópolis nós chegamos lá, o juiz lá era o Dr. Romário Rangel. Mas aí surgiu o problema, que pouca gente sabe, dessa confusão do contestado. Vocês viram falar dessa brega do contestado entre Minas e Espírito Santo? Quem sabe melhor isso é o Ronque morava lá. Ronque advogava lá. Ezequiel Ronque Neto. Ele sabe mais detalhes, que ele morava lá, em Barra de São Francisco. Aí a gente tinha que chegamos em Barra de São Francisco, uma coisa horrível, aqueles soldados tudo com arma sarrilhada, tudo barbudo, né? Aí, ouvindo lá uns que coronel lá do Espírito Santo, falando só de besteira. E nisso foi a maior vergonha. Nós fomos numa caminhonete com um cabo, e quando nós chegamos numa antena, nós fomos lá conversar com o comandante da Tropa de Minas, para deixar ele para Mantenópolis, porque a gente tinha que ir para a comarca do Espírito Santo, tinha que passar para Mantenópolis, porque por outro lado só acabaram a pé. Aí nós fomos, ficamos em Mantenópolis, né? Em Mantenópolis há muito tempo, aí a comarca não funcionava. Não funcionava de jeito nenhum, não tinha oficial para chamar alguma coisa, outra, porque para intimar para um lado, praticamente não funcionava. Ficamos mantendo até eu fazer concurso. Depois que eu fiz o concurso, até outro dia eu tinha guardado aqui, eu recebi 2 radiotelegramas,
um do Romário Rangel e outro do governador do estado, dizendo sobre a minha presença lá. Porque os outros colegas meus vieram tudo embora, hein? Fiquei Roberto Dalla e outras pessoas. O Roberto era promotor em Coporanga, lá em São Francisco, não vou falar desse todo que está morto, veio buscar a metralhadora, até hoje não voltou, ainda está gozando de privilégio. Aí eu fiquei com o Romário Rangel lá, o tempo todo, até acabar esse negócio, essa confusão toda. Um dia nós fomos lá para ir a São Francisco, o Romário Rangel queria saber qual que eu fui, e foi uma maior dificuldade na rodoviária de Mantempo para poder. Né? Bom, nessa parte aí, a comarca praticamente paralisada, não sei umas coisas que tinha que fazer, mais simples, aquela outra, né, ficavam lá. Era uma fase muito tensa, compreendeu? Inclusive teve um colega meu, ele está vivo até hoje, Moacir Cipreste, um colega de ginásio, ele parecia até um lutador mexicano, cheio de barba. Ele disse, vou destruir uma ponte aí, cheio de granada e tudo. Aí o Romário Rangel perguntou quem é ele. Foi meu colega de ginásio. E ele que é bom, ele era bom, agora não sei, dá a impressão que não está muito bom no negócio. Então, aconteceu essa parte de Mantenópolis. Quando eu estava em Mantenópolis, eu já estava estudando bastante, né? Aí foi realizado o concurso. Aí eu passei no concurso, né? E tinham 5 vagas. Já tinha mais uma vaga, eram 5 vagas. Dessas 5 vagas, como eu passei em primeiro lugar junto com o Milton Bermude e Faisal, o Durão passou em segundo lugar. O Durão queria ficar em Mucurici, porque tinha interesse lá, porque ele era de São Mateus, interesse econômico. Aí Fasson ficou em São Mateus, que ele queria ficar lá, não sei porquê. Nessa aí se ajeitaram. E eu fui para Muniz Freire, no sul do estado, nem conhecia. E o Roberto Dalla ficou em Coporanga. Nisso, eu fiquei para Muniz Freire, eu me lembro, foi numa terça-feira, 17 de setembro de 1957, porque é a época que teve o avião, que eu fui lá para o avião, desapareceu. Ali era sofrimento demais. Né? Então, até que eles pegam a entidade daqui de Vitória, tudo estrada de chão. Pegavam Cachoeiro dava uma parada técnica em Castelo, pegava o ônibus e ia embora. Aí eles perguntam, onde é que fica Muniz Freire? Olha, depois de Castelo tem um lugar lá, chama Fim do Mundo. Depois do Fim do Mundo, em Muniz Freire. Era a fazenda Fim do Mundo. Fiquei em Muniz Freire uns 3 anos lá. Vagou calçado, vagou muqui, eu não quis, não. Aí de lá eu vim para Santa Teresa. Em Santa Teresa eu fiquei lá 6 anos. Eu fiquei 4 anos como promotor lá. Aí depois eu fui promovido, você vê só, hein? Da cidade de Santa Teresa, promovido para Coporanga. Eles aumentaram para Coporanga, para a segunda entrância. E quando eles aumentaram, eu fui logo depois. Eles, em vez de ser prêmio, né? Aí eu fiquei em Coporanga 3 meses. Lá, fiquei 3 meses. Lá, aí vagou Baixo São Francisco. Eu requeri Baixo São Francisco, eles me nomearam. Viu? Aliás, aconteceu até uma coisa. Eu vim cá em Vitória, que eu tinha qualquer coisa. Conversei com o procurador, só você não vai assumir a comarca não. Que comarca? Eu estou lá, não, você já foi nomeado para Baixo São Francisco, mas não pedi nada. Eles não, já foi removido, porque eles estavam precisando de promotor lá, tinham 2, Baixo São Francisco, uma comarca pesada. Aí fui para Baixo São Francisco. Aí fiquei lá em Baixo São Francisco 2 anos. Aí vagou o Baixo Guandu, eu não me interessei em nada. Aí vagou depois Mimoso, e aí eu já estava casado, eu só casei quando eu estava em Muniz Freire. Eu tinha 3 filhos já. Aí em Mimoso fiquei 3 anos, uma ótima comarca. Tinha Alegre e Mimoso. Aí eu escolhi Mimoso, né, porque achei que era melhor para mim, qualquer coisa. De Mimoso vim direto para Vitória. A mais complicada foi Baixo São Francisco. Baixo São Francisco foi uma época muito difícil lá, companheiro. Depois, Baixo Francisco tinha 2 áreas, civil e criminal. E só tinha um promotor, e eu funcionava nas duas. Depois é que foi para lá Zé Lauro Resolve. Funcionava nas duas. E tinha muitos serviços lá, tinha muitos serviços em São Francisco naquela época, tinha muito mesmo. A gente tinha que se desdobrar bastante lá. Ainda bem que os juízes todos eram bons também, né? Eu cheguei a ficar com 3 juízes, trabalhando com 3 juízes. Um era do criminal, outro do civil, o outro era substituto,
né? A gente ficava lá. Um caso que eu achei interessante lá foi o seguinte: teve um camarada lá que foi assassinado. E ele foi assassinado, ele mexia com o negócio de espiritismo, essas coisas todas. Então, você sabia quando era mais fácil ir lá para morrer ou não ir, qualquer coisa. Depois eu vou contar de Decoporanga, agora eu lembrei, um fato puxa outro. Aí ele então foi para lá e tudo, parece que alguém queria matá-lo, ele ficou cismado. Aí ele veio fora, e a pessoa foi lá e matou a pessoa errada. Aí ele depois ficou despido, novo, ficou meio doidão com aquele negócio, aí foi recuperado. E nisso, do Conselho de Sentença, tinha lá um cidadão que ele foi expedicionário. Esse pessoal que foi expedicionário, se você não conhece, eles, tudo, depois que eles vieram da ficaram tudo meio perturbados, quase todos eles. Eu vi um lá, um Moisés Freire, aí ele estava lá, nós estávamos na sessão do júri. E o defensor começou a falar a respeito, o cara passou mal lá, tivemos que parar o júri, que não podia funcionar com 6, só com 7, aí o juiz interrompeu o júri, porque o sujeito passou mal, aí eu fui fazer o júri noutra oportunidade. Essa foi um fato interessante. O outro foi o seguinte: nós estávamos em Coporanga, um lugar horrível também, não tinha hotel para ficar, não tinha nada. Aí nós dormíamos lá no fórum lá. E lá para as 10 horas apagava a luz. Quem era prefeito naquela época lá era nosso ex-colega, Jerônimo Seido, era prefeito de Coporanga. Né? Então eu ia lá na Jerônimo, eu ficava jogando canastra, jogando buraco, eu vinha embora sozinho. E o Gabriel Curso era um juiz mais medroso para show. Então o oficial de justiça ia lá todo dia conversar com ele lá toda noite. Aí, de repente, apagou a luz. Porque tinha um bar que tinha assassinado Zé da Cruz, né? E esse bar fornecia energia para o bar e cedia para o fórum à noite. Né? Mas quando chegava às 10 horas, ele desligava. Mas desligou antes. Aí o Gabriel, o juiz, falou assim: ô fulano, se o nome dele, Matheus, escuta uma coisa. E a luz, como é que fica? Doutor, isso só amanhã. E o senhor vai me desculpar que eu vou embora, que eu já sou manjado aqui. E disse: mas o promotor não chegou ainda, como é que eu faço? Ah, ele vem aí por aí fora, ele chega aqui 11 horas da noite às vezes, 10 horas da luz apagada, ele conhece o caminho pertinho da casa. Isso aí não vai mexer, não, agora não. Isso aí, do bar até o motor, tem uma distância razoável. E às vezes a correia sai. E ninguém bota a correia. E quem é que vai se aventurar a botar a correia? Ele dizia, porque se for lá, já está preparado para matar você. Meu moço foi uma comarca muito boa. Tinha um cego, e ele ficava contando sobre Eva. Eva coava o café que Adão tomava. E a turma brincava. Um dia dando um bocado de bebida para o cego já está mais ou menos assim, tudo, e o cego cantou. Daí destaque, eu morava em cima das Casas Francas, e eu estava lá embaixo batendo papo nessa hora. E a turma ficava achando, quando de repente deu uma pancadaria, um sujeito que ia passando, a mulher dele chamava Eva. E o cara não gostou, deu pancada. E foi parar lá na justiça, e eu estava lá perto também, depois eu fui lá para ver o que era melhor, não sabia, e aconteceu esse fato aí, e foi parar na justiça isso, né? Foi parar na justiça. O cara não sabia que a mulher dele chamava-se Eva, né? E tinha mais alguma coisa além de Eva coava, né? Eu sei que muita coisa na justiça, que são, assim, motivo de piada, essas coisas todas, geralmente são mais ligadas dos que eu sei, ligadas à parte sexual. Negócio de antigamente qualquer coisa era crime de sedução, era crime de bigamia, era isso, aquele negócio todo, qualquer coisa se fazia, como se diz, havia essa preocupação toda para esse negócio que tinha lá, compreendeu? E lá em Mimoso, quando eu estava lá, tinha um médico lá, chamado doutor Cisne, pai do doutor Bigode. Eu sempre estava lá com ele. Ele era um homem inteligente, falava esperanto, essas coisas todas.
Ele tinha um porção de filho, e ele tinha uma farmácia também. E um dia ele falou lá, ele perguntando lá, Abigail, Breno, filho, cadê a urina daqui? Ninguém sabia onde é que estava. Aí passou e foi embora. Quando chegou umas 2 semanas lá, ele gostava do domingo de ficar apertado, e a mulher dele ficava assim no pé dele lá, né? Aí chegou um camarada lá, boa tarde. Como vai ser, vou bem? Ele estava assim, eu estou aqui, eu estou vendo. Aí falou assim, vim trazer um amigo meu para o hospital, fez bem. Aí, eu não queria conversar com ele. Então, eu queria saber se minha mulher, sou consultora, está bem, ótimo, dê graças a Deus. Tá bem. O senhor podia dar outra vez aquele remédio? Eu disse, olha, meu filho, remédio não é refresco, você está boa, fica. E só tinha um porém, tinha um cheirinho de mijo. Aí lembrou do fato, sua mulher estava boa, bebeu, foi mijo mesmo, não é urina mesmo, porque ele rotulava, alguém lá na hora, quer dizer, e o negócio foi parar na justiça, o camarada reclamou, porque não faltou alguém para futucar o sujeito para ir lá. Um fato de Muniz Freire, eu não estava na época não, cheguei depois, logo depois. Tinha um cidadão que tinha um cartório, e ele era muito ligado ao juiz. O juiz depois morreu como desembargador. E chegou na época do Carnavais, um foi para Minas, o outro veio para Vitória. Esse que era do cartório, muito ligado politicamente aqui. Aí chegou um camarada lá, foi registrar uma compra que ele fez num imóvel. E o registro tinha que ser feito naquele cartório onde o camarada não estava. Aí, um sujeito que não gostava do cartório, ele não gostava do juiz, falava, vai lá e reclama com o juiz. Ele sabia que o juiz não estava. Aí o juiz não estava, o que ele fez? Aí o camarada tomou umas e outras, começou a divulgar na cidade o fato que tinha acontecido. O que fez o camarada? Foi lá em Castelo, o outro futucou, passou um telegrama, dizendo que tinha isso, aquilo, outro negócio todo. Fez uma carta anônimo, assinou o nome do camarada. Todo mundo sabia na cidade que é isso aí. Aí, quando 2 dias depois, veio lá uma orientação para que o juiz de paz, na época, podia assumir essa comarca, na época permitia, se não me engano isso. Aí, não sabia como é que era, ele passou o telegrama para um lado, os outros 2 chegaram juntos, num domingo de carnaval, que já tinha umas quinta ou sexta-feira. Aí foi feito o evento, o tribunal procurou averiguar isso aí, chamou ele, como é que é? Isso aí que só tem conhecimento, tem isso aí. Essa assinatura, não. Minha não é não, mas que foi, aconteceu. Isso não é da minha época não, sabe? Mas eles contam, a gente vai guardando essas coisas todas, pitorescas do lugar, e assim vai. Tem hora que te lembra de muito. Quando eu vim de Mimoso, eu vim para Vitória. Aí aqui fiquei na primeira vara criminal, e depois vim para a segunda, vindo para a segunda e fui para a primeira. Eu trabalhei lá com o doutor Tapia, depois o doutor desembargador, depois também, que foi o Vitor Hugo Coutinho de Castro. Aí eu depois fui para Vila Velha outra vez trabalhar com o doutor Jairo. Lá teve um caso gozado. Eu estava na vara de família, é um lugar onde dá muita coisa assim. Aí chegou um militar, todo posudo, moreno assim, todo fardado. O doutor juiz está, não posso falar com ele agora não, ele está ocupado ali assim. Eu estava, quando antigamente, não sei como é que estão agindo hoje, a lei diz, o juiz, ele procura conciliar as partes, para evitar uma separação, mais ou menos. E o doutor já perdia muito tempo com isso, né? Botar um aparelho para gravar, essa coisa toda, para ver se conseguia, né? Às vezes conseguia, às vezes não. Aí, esse chegou lá e disse, eu quero falar com o doutor Jairo. Tá bom, ele está ocupado, se puder fazer qualquer coisa. Aí alguém falou lá, disse, o senhor promotor, o senhor pode fazer, vamos ver se eu conto o caso aqui, que eu conto para ele. Então, o negócio é o seguinte, eu conheci uma mulher, e com ela eu me relacionei, e ela era muito boa para fazer salgado, essas coisas todas, tudo. Ele morava lá pro lado de Santa Rita, no lugar assim. Mas não deu certo, ela foi para um lado para o outro, sem briga. Aí arranjei uma segunda. Tá. Essa era muito especialista em doce. Fiquei 1 ano e meio, 2, também separei dela.
Aí eu arranjei uma terceira. Nisso que eu arranjei a terceira, a segunda e a primeira concordaram. Aí a primeira apareceu por lá, a terceira fez amizade com as duas. Então a terceira tinha outra especialidade, ele só comandando o negócio todo. Eu arranjei um molequinho para vender picolé, fazer picolé, e então uma fazia doce, outra fazia salgado, outra fazia... E eu estou lá com as três, cada um num lugar. Né? Eu vivo bem com as três, também não tenho filho com nenhuma delas. Mas qual é o problema? Você está tudo bem? É assim, eu queria ver se o doutor Jairo podia resolver essa família. O que é? É que eu quero aumentar um piso e a prefeitura não deixa. Eu quero ver se ele pode resolver esse caso de família. Eu falei, você teve sorte de falar isso comigo. Se fosse falar com ele, você já estava saindo aqui preso aqui. Foi lá no fórum de Vila Velha, né? De Vila Velha, né? Aí o doutor Jairo, não sei como é que ele ia agir, mas ele gostava de fazer toda a pressão. Outro caso lá, tinha uma senhora, separou-se. Ela juntou-se com outra pessoa, teve 2 filhos, e o ex-marido dela juntou-se com outra pessoa também, teve filho. E ela arranjou também filho com a terceira pessoa. Aí houve um processo lá, eles queriam saber como é que ia resolver o problema. Eu estava lá com o doutor Jairo. Lá. Aí o indivíduo queria resolver aquela situação. Eu falei, doutor Jairo, eu contei para ele, o senhor vai encontrar um negócio para você. Como é que o senhor vai conciliar a pessoa de A, que já está com outro homem que tem filho, com a pessoa de B, que está com outra mulher que tem filho, com esse outro que está aqui assim, como é que o senhor vai fazer que tem filho? O senhor vai querer harmonizar os 2 casais? E como é que o filho, ela tem filho um e outro aqui? O senhor vai criar um problema muito sério. Mas essa cachorrada de mulher, que ele era muito religioso, ele falou, faz o seguinte, resolve esse negócio aí que eu não quero nem mexer com isso aí. Eu fui e falei, já estava no processo lá, né? Eu conversei com o Roberto, que era o escrivão, falou, o doutor Jairo mandou resolver assim, para ver. Aí eu só fui ouvir as testemunhas, o resto da decisão era dele. Mas aconteceu esse fato lá em Vila Velha. E assim tem muitos outros que tem por aí afora. Houve um assalto na casa de um policial federal, ele morava aqui, levaram o revólver dele, levaram tudo. E Cláudio Guerra era delegado na época, entendeu? Então, um cidadão, um delegado daquele lá, disse para esse cara, tá vendo assim, já sabendo que a pessoa é fulano de tal, hoje até esqueci o nome dele. Aí foram para lá e prenderam o camarada do céu. Aí esse policial federal mandou uma turma para lá, foi e trouxeram, deixaram lá. Aí deixou o carro, aí depois ele foi pegou um motorista e um outro rapaz e levaram lá para a Polícia Federal, ou para a Polícia Estadual. E lá eles fazem aquele exame na pessoa para saber. Eu não sei se o camarada chegou lá machucado ou não. Eu sei que houve um inquérito, houve um problema sério e o cara morreu depois. Morreu e esse cara foi processado. E eu funcionei no processo, mas o processo foi muito longo. Muitos promotores funcionaram nesse processo. Muitos deles. Inclusive 3 deles que eu conheço. Um depois foi também aluno, eu falei com ele. Ele disse, não, deixa acabar esse negócio mesmo para você, depois você poder sair disso, né? Para você sair disso. Aí hoje ele já saiu, ele não tinha nada com a história, ele só foi cumprir uma ordem e voltou. Agora, o negócio que aconteceu dentro da delegacia, na superintendência, ele não tinha nada com aquilo. Olha, como o sofrimento era muito grande, entre as partes, ele se dava muito bem. Tá? Porque muitos juízes, eu não lembro de ter... Eu me lembro quando eu fui para Muniz, para o norte ninguém levava família, né? Eu era solteiro, não tinha problema nenhum, mas levar família lá para Mucurici, que não tinha lugar, levar para Montanha, que não tinha... Montanha veio muito depois. Montanha era distrito de Mucurici na época. Mantenópolis não tinha nem condições. Ecoporanga muito menos. Barra de São Francisco só depois, que levavam lá, tinha mais estrutura. Então, eles viviam quase sem ninguém. As únicas pessoas que tinham para conversar eram com a gente. E nós com eles também. Compreendeu? Nós com eles. Né? Aí, quando eu estava em Muniz Freire, já o juiz foi para lá com a família. E nós éramos vizinhos. Aí a gente batia papo com ele, negócio todo. Não tinha problema nenhum, né? A gente vivia bem tudo. Depois ele saiu, veio o doutor Romário Rangel.
O Major era muito assim, seguro, falava pouco, mas ria muito para dentro. Não sentia graça, mas não dava para a gente sentir. Mas para dentro ele ria, às vezes. Ele fumava muito, tomava muito café. E trabalhei com ele em Município. Antes eu trabalhei com ele em Mantenópolis. Há pouco tempo lá eu trabalhei em Mantenópolis. Né? E lá também ele não tinha família, nem como levar. Agora, em Município ele levou a família lá. Ele levou a família, ficou, ele tinha uma família grande, tinha 6 filhos naquela época. Ele dava bem, até vizinho e tudo. A família da mulher dele é tudo de Castelo, também era de Castelo. Depois de lá, de Município, eu fui para Santa Teresa, aí foi melhor ainda. Que o juiz lá chamava-se Augusto José Calmon Nogueira da Gama. Aí vem um caso bom. Augusto José Calmon Nogueira da Gama, pai do Zé Paulo, esse que foi procurador, hoje é desembargador, e o Augusto foi do Ministério Público. Eu já conheci Augusto há muito tempo, compreendeu? Então eu fui para lá e nós ficávamos muito bem. Toda noite ele ia para casa, ia chupar lima, negócio todo, a gente fazia negócio de churrasco, ele era muito bem. Né? Ele foi muito 100% Augusto Calmon. Nós ficamos lá uns 4, 5 anos lá. Depois ele veio para Vitória, de lá eu fui para Baixo São Francisco, ele foi para Baixo Guandu, aí não deu mais. Dele lá, depois que ele saiu de Santa Teresa, foi para lá um juiz que eu não lembro bem, ficou pouco tempo lá, já está aposentado, foi o tempo que eu saí logo depois. Aí depois eu fui para Baixo São Francisco, e lá a prefeitura tinha comprado uma casa, e ficava assim, longe do fórum, uns 200 metros, e a gente dormia lá. Mas quando chegava alguém com a família, a gente saía. Como chegou o doutor Lois Mário, Jair Matos Pereira era contraparente, me dava muito bem, e Lois Mário gostava muito de brincar com a gente, sabe? E depois chegou o Adalto, um escuro lá também para ser juiz, e nós ficamos lá muito tempo lá, e como promotor chegou o Zé Laurezoga, aí nós ficávamos tudo junto lá. Mas teve uma época, nós deixamos a casa para o juiz e fomos dormir lá no fórum, no quartinho lá, no fórum. Eu, Jair Matos Pereira, e esse que morreu também, o nome dele era Walter Naumann. Mas muito bem, todos eram muito 100%, aquele negócio. Não tinha inimizade na época, ninguém falava que estava ganhando mais que os outros, né? Embora o juiz ganhasse muito mais, um pouco. Entendeu? De lá, eu vim para Mimoso, trabalhei um pouco com o doutor Zé Paulino, um espiritualista. O maior problema para ele é condenar alguém. Aí veio, de lá eu trabalhei com o doutor Sobreira. Eu fiquei um pouco tempo lá, na época da eleição. Depois ele foi promovido para Vitória e foi doutor Jair Matos Pereira, que eu já tinha trabalhado com ele, e Loures Mário, que eu já tinha trabalhado também. Então ele ficava sempre junto. Mas um dia nós estávamos fora em Santa Teresa. Doutor Augusto tinha uma característica, ele ficava assim, ele fumava um bigodinho assim, fumava muito café. Tinha uma mulher lá, chamava-se Maria de Lourdes Campos, não vou dizer o nome dela mais não, uma mulher meio perturbada. E ela dava aula como professora docente lá no interior. E ela um dia escreveu uma carta para o Getúlio Vargas, que era o presidente da República. O Getúlio Vargas aqueceu e mandou uma bicicleta para ela. E com isso ela ficou toda cheia. E aí, lá em Santa Teresa, tinha um escriturário lá, Orlando Bonfim, e a sobrinha dele estava sempre dizendo, estava ameaçada por essa mulher, que ela andava armada, né? Estava andando armada, porque a pessoa começa a mexer com gente doida, né? A humanidade também não era muito certa, né? Então, estava lá. Aí, ele mandou chamá-la. Ela veio, negócio todo. E o doutor Augusto tinha uma forma seguinte, ele pegava, quando é 1 hora, a audiência sempre era 1h30, 2 horas, conforme. E às vezes 12h30, ele reunia o pessoal todo. Então ele ficava no fórum. Ele saía do pedestal dele, de juiz ali, ficava junto com o pessoal, todos os serventuários trabalhando ali, os oficiais de justiça, eu ficava aqui do lado. Aí essa mulher chegou, ele ficou aqui perto dele. Ah, senta aqui, dama, ele estava bem e tal. Ele queria tocar no assunto, mas estava assim, fazendo uma curva para chegar nela.
E eu aqui perto da porta. O César Biazul do lado. Pois é, estou falando com a senhora aqui, estão dizendo aí que a senhora isso, gosta de sonhar, e que a senhora isso. A senhora sabe, daqui uma semana eu vou fazer ano. Meu nome é Augusto José Calmon Nogueira da Gama. Esse José é porque eu nasci no dia de São José, 19 de março. Tá? E eu sempre sonho com São José. Eu falei, tá aí, ele não é doido. Quando falou assim, eu estava na porta, aí foi fora, e foi um mal-estar. O pessoal querendo rir, não sabia se ria ou se não ria. O doutor Augusto falou assim, todo sem graça. Isso aconteceu lá dentro do fórum. Depois que acabou tudo, agora você... Eu falei, Augusto, tem uma coisa que eu digo. Livre dos bêbados e dos doidos. Se você tiver livre dos bêbados e dos doidos, isso foi o Otto Gomes que falou. Se você ficar assim, você está com o colégio pessoal, você vai acabar passando por uma dificuldade grande. Isso aconteceu lá em Santa Teresa. Era um centro de calma, por excelência. Né? Na época que mais assim complicada, eu estava embaixo de São Francisco. Mas lá não modificou nada não. Nós continuamos a trabalhar do mesmo jeito, a política lá não interferiu em nada, só interferiu assim politicamente para esse pessoal que gosta de política, como eu. Aí sim, né? Mas sobre a minha atuação na comarca e os juízes lá, não tem juiz que era político. Eu não era político, eu tenho horror de política, então eu não tanto fazer. Inclusive na época que estourou esse negócio, minha mãe estava viajando com minha tia entre Juiz de Fora e Belo Horizonte, foi lá que começou a história toda, entendeu? E depois veio ato tal, nós estamos lá, só restringiu algumas coisas, mas para funcionar a justiça, estava funcionando direitinho, não tinha problema nenhum. Quem cometia crime era processado, quem roubava era processado, não havia problema nenhum, principalmente na comarca que gostava. Na pior, foi embaixo de São Francisco, isso foi em 64, 66, mais ou menos assim, né? Acho que foi nessa época, mais ou menos assim. Aí passou despercebido, eu não mexia com ninguém, eu ia, voltava e tudo. E quando eu via para Santa Teresa, notei a mesma coisa com os colegas meus lá, esse negócio todo, entendeu? Na nossa fase. Eu acho que no Ministério Público não interferiu nada, não. Eu estava em Mimuzes, fui promovido diretamente a Vitória. Naquela época era comum você passar por Cachoeiro ou Colatina. Mas os dois promotores de Colatina, de Cachoeiro, não tinha interesse. Julite Trez e o Sobreiro. Julite gostava de pescar, né, muito ligado ao Rio de Janeiro, não tinha interesse. E Colatina tinha como promotor lá o Cassinha, e tinha um outro que também não tinha interesse, aí eu ia direto de Vitória. Entendeu? De Vitória. Chegando aqui, eu fiquei na segunda vara, aí fica removido, né? Fiquei removido de um lado para o outro lado. Depois, quando eu trabalhei aqui na segunda vara criminal, trabalhei depois na vara de família, e depois fui para a segunda vara civil. Quando eu estava na segunda vara civil, aí houve oportunidade de promoção. Eu não queria, não. Ter que aprender tudo, aí tinha que começar a aprender o português novamente, fazer um português mais clássico, o negócio todo. E aí eu vim. Era procurador-geral o Fernando de Assis Ribeiro. O Fernando passou a perna na turma toda, na frente lá, foi no tempo de Eurico Rezende. Aí eu aceitei, eu já tentei para aposentar, eu vou para lá. Se eu gostar, eu fico, se não gostar, eu saio logo desse negócio. Aí aceitei, fui para a antiguidade. Aliás, todas as minhas promoções eu incluí de merecimento, fui sempre para a antiguidade. Eu nunca liguei para isso. E ali eu fiquei lá na Procuradoria, era até o prédio em frente ao Tribunal de Justiça, onde hoje está, não sei, hoje está, tem um negócio de biblioteca ali. Ali nós saímos, fomos para... Aí os Benedito passou a ser procurador, depois nós fomos trabalhar num edifício lá perto, onde hoje tem a parte de segurança ali da Capixaba, um prédio ali, e depois reestruturaram o Fábio Rusco, nós fomos para o Fábio Rusco. Nós fomos 10º andar, mas até a gente chegar lá em cima, o elevador não funcionava, a gente tinha que subir a pé várias vezes, o Benedito tão que reclamar. O promotor, ele atua que eles dão o nome de primeira instância, né, no processo mais simples, junto com os juízes, e o procurador junto com os desembargadores, é chamado segunda instância.
Então ele dá, mas o procurador, ele não faz inquirição, ele não faz pergunta, o processo já chega para lá, para ele mastigado. Ele só vai ver o que diz A, o que diz B, para ele opinar, dar parecer. Já o promotor, ele atua como policial também, ele faz pergunta, né? Hoje não, hoje está tudo diferente, né? Ele faz pergunta, ele faz parecer no final também, compreendeu? Ele recorre, né, da decisão do juiz, o procurador também, mas é mais difícil, compreendeu? Então a atuação é essa, só que o procurador ganha mais um pouco que o promotor. Na época ganhava mais, agora está quase pouca diferença. A diferença, mas o sistema é esse. Então tem uns procuradores que são da área civil e outros da área criminal. Eu não sei como é que está agora, compreendeu? Então, o procurador da área criminal trabalha junto à turma criminal do tribunal, e o da civil junto na área civil. Era assim na minha época. Agora, uma coisa que eu lembro é que quando eu fui corregedor, aconteceu uma coisa que não aconteceu com os outros. O Ministério Público entrou em greve. Foi um trabalho. Eu falei, meu Deus, eu falei, Vomar, nós trabalhamos juntos, eu falei, Vomar, que situação danada essa aí agora, o pessoal não vai para Comar, fica. Aí teve uma moça que hoje ela é corregedora, vou emitir o nome dela, ela é promotora, e ela estava em Baixo de São Francisco, passou mal, os apertos, não sabia o que era. Eu tinha que dizer como é que ela tinha que fazer, a calma que ela tinha que realizar, né? Funcionar, deixar esse negócio para um lado e tudo, porque eu não podia dar má impressão, mas o Ministério Público entrou na época que eu era corregedor de greve. Foi uma greve que ficou um tempo lá, foi desagradável, achou. Desagradável para mim também, porque como é que você vai atuar? Em 1993, se a memória não falha muito, foi criado o Tribunal de Contas, foi criado o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Na época, quem era procurador-geral era o Hélio da Costa City. Aí foi feito isso, então foram 3 vagas para atuar, né? Aí fui eu, Vomar e Zélio, né? Nós fomos os primeiros para atuar lá. Zélio ficou 1 ano só, depois veio embora. Aí ficou, eu fiquei até o final para me aposentar. Eu fiquei 6 anos e tanto no Tribunal de Contas, né? Fiquei no Tribunal, eu e Vomar. Vomar também saiu aposentado. Saí aposentado de lá. Então tem muitas coisas no Ministério Público que eu não sei, porque eu fiquei 6 anos lá. E tinha outra coisa, quando eu era corregedor, e mesmo antes, aqueles novatos que passavam no Ministério Público, eles faziam uma caminhada, assim, orientação deles nas primeiras caminhadas, assim, né? E eu era primeiro a poder dizer como é que eles tinham que fazer, como é que tinham que fazer, processo de casamento, processo disso, para deixar ele levava uns 2, 3 horas para isso. Depois vinha outro, dava outra orientação, outra, era assim. Hoje eu não sei mais, eu era o primeiro. Aí eu era conhecido. Depois disso eu passei a ser um elemento desconhecido, ainda mais agora que eu não vou lá, ninguém sabe, mas estou olhando também gente nova, né, que desconhece tudo. Mas no Tribunal de Contas nós ficamos 6 anos e pouco, Vomar ficou mais. Lá tem uma estrutura diferente. Lá tinha uma estrutura chamada de contadoria. Então, o Tribunal de Contas tem a obrigação de apreciar a contabilidade de tudo quanto é órgão público, né, estadual, até das prefeituras. Prefeitura. E tem técnicos, eles saem, por exemplo, para fazer as investigações. Vão lá ver a contabilidade, essas coisas todas, ver se eles estão cumprindo a lei direitinho, a lei da responsabilidade criminal. Então eles fazem a anotação, então eles fazem uma coisa técnica e traz aquilo lá para o tribunal. Aí o tribunal já faz um processo, vê assim, e depois manda ouvir a pessoa se defende, qualquer coisa. Aí vai para o Ministério Público lá. Aí o Ministério Público emite parecer, não só baseado no que ele diz, como tem a parte técnica. Geralmente ele acompanhava a parte técnica. E ali ele tem que ter muito conhecimento de direito constitucional, administrativo, tributário. Diferente do outro lá, que era só um pouquinho criminal também, né? Mas ele tinha que ter mais conhecimento de tudo. Ele dava o parecer, favor ou contra, compreendeu? E aquele parecer depois ia ser analisado pelo conselheiro. Eram 7 conselheiros. E o processo lá feito por distribuição. Aí vinha dar um conselheiro A, conselheiro B, C, compreendeu? Agora, na época de apreciar as contas do governador,
quem dava parecer era o procurador-geral, que era o Volmar Bermude. Ele dava o parecer, a responsabilidade era maior, e ele gostava, né? Dava parecer. E eu, para mim, era um abacaxi danado, esse negócio, né? Aí dava parecer. Se ele faltasse, eu era a segunda pessoa. Eu ia lá e dava parecer também. Né? Dava parecer lá Agora, nós tínhamos as mesmas regalias, tinha os mesmos 60 dias de férias, tinha tudo direitinho, ganhava mesmo. Só não ganhava do Tribunal de Contas, né? Nós soltávamos lá emprestado, o resto é tudo. As disciplinas era tudo da Procuradoria Geral de Justiça, não era nada do Tribunal de Contas. Eles podiam remeter lá qualquer coisa, mas era assim que funcionava. E nós estávamos funcionando ali numa situação que depois não era muito certa, porque vários estados já tinham criado o Tribunal de Contas o Ministério Público dentro do Tribunal de Contas, lá dentro deles, como tem atualmente. Fizeram o concurso e foi nomeado a pessoa lá e tudo, né? Só tinha Espírito Santo e mais 2 ou 3 lugares que não estavam atuando dessa forma. Sabe? Primeiro tinha um chefe que ele analisava os pedidos, tudo direitinho. E eu fiquei lá na comissão só para dar aula de processo penal. A minha parte era processo penal. Então, tinha outros que eram direito penal, tinha outros que eram direito civil, compreendeu? E a minha parte foi só processo penal. E só passaram 6. Como hoje existe muita facilidade para eles, compreendeu? A estrutura é bem fácil, mais fácil, compreendeu? Bem mais fácil. Hoje eles estão estudando mais, meu querido, porque já vão tudo para lá, né? Eles têm conhecimento e eles parecem que têm muita, como se diz, muita gana de aprender tudo. Como esse pessoal tem gana, eles têm muito interesse, e os últimos concursos têm demonstrado que tem uma boa pessoa, bons promotores atualmente, tem bons mesmo, a gente não vê eles fazendo bobagem, porque também o Ministério Público é muito ferrenho. A disciplina já vem de cima para baixo, e não precisa, naquela época, não precisa chamar a atenção de fulano de outro, porque já sabe que vai entrar para isso, para aquilo outro. Então, o que eu tenho a dizer é que eles devem continuar, ser disciplinados, em razão da facilidade, eles têm mais chance de resolver o trabalho, né? Hoje, por exemplo, chego no notebook, eu computei, nós tínhamos que bater a máquina. E outra coisa, naquela época nós mesmo fazíamos a denúncia, hoje eles fazem, hoje eu nem sei, eles pegam e fazem o rascunho, dá para outra pessoa, depois confere, assina, essas coisas todas, como eu fazia essas coisas assim. Hoje eles têm mais facilidade. E eles tendo mais facilidade, que eu acredito, eles têm mais chance de produzir, né? Produzir melhor e com consciência das coisas. Eu acredito que a coisa importante para eles é disciplina, porque disciplina com ele próprio, para o serviço dele, né? Ele tem que gostar primeiro dele, para depois gostar dos outros, né? Como diz aí, se ele tem que gostar dele, então ele vai gostar de ser disciplina, ele vai gostar de ser um bom promotor, né? Vai ser um bom leitor das figuras jurídicas, essas coisas todas. Ele pode ser hoje, o que eu acho que é bom é isso, ele tem que continuar estudando, né? Ter bons companheiros, né? Bons companheiros. E o resto depende dele, né? Não vou dizer que não vai pertencer a clube de futebol, nem vai deixar de dançar, não vai qualquer coisa, participar de festa. Tudo ele tem que ser moderado. A atuação é moderação. E hoje o Ministério Público é um policial mais aprimorado, né? Hoje eles têm como essas condições de requerer isso, requerer aquilo, e participar diretamente. Antigamente não, ele não tinha essa atividade. E a Constituição de 88 já permitiu isso, né? Permite isso, né? Eles serem dono da bola, não vou dizer da verdade, ele pode. Hoje tem as prefeituras, por exemplo, estão passando uma perda danada, que estão aí, né, entrando. Hoje foi bem melhor. A instituição hoje é uma das melhores que nós temos no país, de um modo geral, né? Não podemos só dizer daqui do estado, de um modo geral. Haja visto que você, vendo televisão e tudo, você vê a atuação do Ministério Público
em vários estados, né? Vê no Paraná, vê no Tocantins, em São Paulo, entendeu? Eles atuando, é uma atuação uniforme. Eu vejo isso uniforme. E não vejo sendo também uma coisa diretamente dirigida para provocar isso, aquilo, outro de jeito. E eles vão onde está a ferida, eles estão lá. Então eu acho que o Ministério Público atualmente, de um modo geral no Brasil, está muito bom, muito bem feito, está bem estruturado também. E o Estado, se o Estado também dá essa estrutura, ele vai ser outra coisa. Agora, se por exemplo o pessoal começar a ganhar pouco, aí a coisa talvez, não sei. Né? Mas na minha época ele não ganhava tanto e era todo mundo 100%, mas tudo mais barato, tudo mais fácil, né? Mais certo. Né? Mas eu acho que hoje, para mim, o Ministério Público está muito bom, está bem definido, é bem respeitado, né? Muito respeitado. Entendeu? Ele não é temido, ele é respeitado. Entendeu? Embora naquela época, quando falassem promotor de justiça lá no interior, parecia que era o campo que estava chegando. Pegou uma pecha muito feia naquela época, porque a ideia que eles tinham do Ministério Público, naquela época, é que o promotor só servia para acusar. E o Ministério Público não é um órgão automaticamente acusador. Ele é defensor da sociedade, entendeu? E ele sendo defensor da sociedade, ele age tudo quanto é. E o pessoal custava entender isso. Então, quando era promotor, todo mundo ficava com medo, porque ele só conhecia a figura do promotor lá no júri. Mais nada, embora em outros casos ele atuasse, pedisse condenação, mas lá ele pedia ao vivo, né? Ao vivo. Então, o pessoal do interior também tinha muito medo, né? Tinha receio, né? Essas entidades imigrantes italianos, imigrantes, eles tinham muito receio. Esse pessoal tinha. Agora, melhorou muito o Ministério Público. E a tendência é melhorar mais, né?